Este é o Emagrecimento em Família. Eu sou Beto Massola, professor de Educação Física, E eu sou Ana Broski, a esposa do Beto. e vamos falar sobre emagrecimento em família. Se você quer saber mais, vem aqui com a gente. Esse programa é para você que... Nossa, eu cortei você, fez? Não, podia Você ser. ia falar? Vamos continuar daqui? A gente ia falar sobre para quem serve esse programa. Serve só para casais? Não. Serve, por exemplo, para um filho que tem uma mãe, daquela mãe que cozinha com gosto, né? Porque acha que o filho tá magrinho, tá meio fraquinho, faz aquela comida boa, bem engordativa. Serve para você também que mora com seus filhos e que eles não resistem a um hambúrguer com batata frita, aquela tentação toda ali na sua frente. Ele serve para todo mundo que tem essas tentações na geladeira, aí tá com a geladeira recheada de tentações que são rápidas de comer, né? Práticas, mas que na realidade fazem muito mal pro organismo humano, né? A gente se prejudica muito consumindo esse tipo de alimento. E hoje o nosso assunto aqui é abordar o papel da família, o papel das pessoas do seu entorno dentro desse processo, porque eu fui a grande sabotadora do processo dele. Eu tenho que dizer a verdade. Eu sabotava ele, sabotava os filhos e me sabotava, porque eu sequer acreditava em emagrecimento. Mas foi vendo ele, vendo o processo dele que me fez aprender muita coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Manda ver. O corpo humano, como a maioria sabe, pelo menos já ouviu falar, é uma máquina perfeita. Então, para ela funcionar redondo, funcionar bem, levando em conta que o emagrecimento é consequência de um corpo saudável e não ao contrário, você não emagrece para ficar saudável, você fica saudável primeiro e o emagrecimento é uma consequência disso, né? Então, a gente tem que colocar o melhor combustível possível dentro do nosso organismo, né? Da nossa máquina. E isso a gente vai tentar dar aqui dicas, né? A gente vai tentar ensinar o que funcionou comigo, ser humano. Minha família, que no começo sabotava e eu me deixava sabotar também por causa da convivência, por causa do ambiente, por causa de não querer, né? Sempre ser o excluído, não querer fazer muito impacto nos relacionamentos. A gente às vezes se deixa levar e vai ficando doente junto, mesmo tendo conhecimento. Então, isso é um processo bem longo, tá? Não é fácil, não é do dia para a noite que a família aceita essa transição. A gente adquire hábitos alimentares diferentes ao longo da vida. Quem não passou pelo processo, quando o filho nasce, levar no pediatra, o pediatra fala qual é a rotina alimentar dessa criança e você segue a risca. Até o momento que a criança começa a mastigar. A criança começa a mastigar, você fala, pronto, já fiz minha parte, agora já posso deixar ele comer tudo que é porcaria. Quem nunca que atire a primeira pedra. E aí essa criança vai crescer com esse hábito alimentar errado. Eu vou fazer porque é mais rápido. Ela vai comer porque é gostoso. É gostoso, gente. Sabe por quê? Porque você se acostuma. Isso quer dizer que o que emagrece e o que é saudável não é gostoso? Muito pelo contrário. E eu teimava isso, eu falava pra ele, eu falava, não, esses negócios de dieta é tudo ruim, tem gosto esquisito. Não é. É hábito alimentar. É o paladar que se adapta. Igual nenê. Igual quando a gente é nenê. Quantas caretas seu filho fazia quando você punha alguma coisa diferente na boca dele? Ele faz, Do doce pro salgado já tinha diferença, a gente esqueceu, né? Você que tem um nenê pequeno aí, você deve lembrar. Então, é dessas pequenas coisinhas que a gente vai falar, porque a gente sabota sem querer, a gente não sabota com intenção. Ele vai trazer bastante da parte clínica, da parte física, da parte de desenvolvimento do corpo, e eu vou falar dessa parte de relação, que até o nosso relacionamento enquanto casal melhorou bastante depois que eu passei a entender e a ajudar ele nesse aspecto. Melhorou para toda a família. É isso aí. É assim, quando o corpo melhora, ele melhora em geral, né? Você fica com um sono melhor,
você fica com a pele melhor, seu funcionamento gastrointestinal fica melhor. Então tudo flui melhor, né, no relacionamento. Quando você dorme bem, quando você vai ao banheiro, que muita gente às vezes fica dias sem ir ao banheiro e não sabe por quê, né? É um acúmulo de coisas nocivas no intestino que bloqueia, falta de fibra, falta do que o corpo necessita para funcionar corretamente. Então a pessoa não dorme. Mas vou falar uma coisa pra você, eu sei o que você deve estar pensando agora. Ih, lá vem ele. Vai me mandar comer pão integral. Vai me mandar comer só queijinho branco. Vai me mandar fazer comer aquele monte de legumes. Só vou comer legumes, vou fazer aqueles lanchinhos Vai de virar 3 coelho? aqueles lanchinhos de 3 em 3 horas com aquela cenourinha fatiada, sabe? Aquelas tirinhas de cenoura. Café da manhã, uma torrada e um copo de café sem açúcar. Ah, e o queijo branco? Queijo branco. Ah, o queijo branco pelo menos, né? Gente, Tudo tem a hora, tudo tem a hora. Se o homem foi lá e descobriu, né, como fazer o queijo, não pode ser uma coisa ruim, mas tudo em exagero faz mal. Você vai comer queijo no almoço, queijo na janta, queijo no lanche. Agora que aí você quer saber qual foi uma a minha inundação de queijo no organismo. Vou contar pra vocês minha maior surpresa quando ele chegou e falar como é que tinha seu café da manhã. Nega, caiu o queijo. Eu falei assim, o que é? Nós vamos ficar comendo aqueles negocinho, pão integral, esses negócios. Não gosto do gosto do pão integral. Ele falou, esquece pão integral, que pão. Esquece pão. Eu falei, nunca mais? Ele falou, não. Nunca mais é muito tempo. Sim. Aí ele vai lá, ele pegou 3, 4 ovos, não lembro quantos. Fatiou, os bacon fatiadinho, aquelas tiras de bacon, botou na frigideira, aquele óleo Muito vertendo. ruim, né, gente? Aquele óleo vertendo na frigideira. Muito ruim, Botou horrível. aquele ovo dentro, fez aquele omeletão de ovos com bacon. Eu parei ficando e falei assim, isso aí emagrece? Espere e verás. Como assim comer essa gordura toda no café da manhã? Emagrece? Você tá louco? É, tudo tem que ser balanceado, né? Você come essa gordura, no almoço você come uma coisa que não seja tão gordurosa. Né? Na janta, você não precisa exagerar, você tem que balancear isso dentro do seu dia a dia. Tudo depende da sua rotina também e da rotina da família. O ideal no café da manhã, se todo mundo tiver tempo, é todo mundo comer o mesmo café da manhã, todo mundo tá ali interagindo, né? Tomando café da manhã. Mas a gente sabe que a correria do dia a dia muitas vezes não possibilita isso, né? Então a gente vai se adaptando, mas dá para escolher os alimentos certos nas horas certas e ter resultado, mesmo às vezes sem atividade física. Ó, esse teste a gente já fez. Isso. Porque, eu vou falar, a primeira coisa que a gente reclama, não vou fazer caminhada, não. Não vou correr. Não vou fazer isso. Não, muita coisa. Ó, eu tenho que mudar minha alimentação. Sim. Eu tenho que começar a fazer atividade física. Todo mundo no meu entorno comendo gordice. Não dá. Então vamos fazer um negócio. Aí a gente vai lá e faz, colega. A gente faz. Faz naquele sacrifício, na força do ódio. A gente faz, porque subiu na balança, faz na força do ódio. Aí o que acontece? Eu tenho o dia do lixo. O dia do lixo. O dia do lixo não é nem para começar com o dia do lixo, né? Tem gente que já começa com o dia do lixo. Fala, segunda-feira eu vou começar a dieta, então esse sexta, sábado e domingo, vou enfiar o pé na jaca. Isso, você vai lá e... É o jaque, né? O jaqui. Já que eu tô desse jeito mesmo, vou comer. Sabe aquele sextou básico? Aquele sextou que você começa na sexta, hora que sai do serviço, e só termina no domingo, na hora que você vai dormir para acordar no dia seguinte? Vai dormir mal, vai dormir passando mal, tomando antiácido, tomando água tônica. Amanhã é segunda. Todo mundo odeia segunda-feira. Odeia mesmo, né? É como se fosse culpa da segunda-feira. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muito mais disposição. Vou fazer 49 anos e tenho muito mais disposição do que quando eu tinha 30, por exemplo. Quando eu tinha 30 eu era bem sedentário, me alimentava mal, então eu tinha muito menos disposição, energia do que eu tenho hoje. E a ideia aqui é mostrar como é que pequenos ajustes, aqui a ideia não é fazer nada grandioso não, que nem ele falou ali, que esquece o dia do lixo,
Não, Calma não, lá. Calma falei lá. não começar pelo dia do lixo, não falei nada de esquecer, não. Esquecer não falei, falei, vocês estão aí de prova. Falei, não começar pelo dia do lixo. O dia do lixo é legal, é uma flexibilidade, nada pode ser radical. O radicalismo, ele arrebenta todo mundo, não tem como. Se você ficar muito radical no exercício, você se machuca. Se você ficar muito radical na alimentação, você pode provocar até um distúrbio alimentar. Isso não é bom, radicalismo não é bom para nenhum lado, tá? Então, o dia do lixo ele é importante, só que você tem que calcular. O dia do lixo não é o dia inteiro, não é da hora que você acorda. Falar, no dia do lixo eu vou acordar e aí no café da manhã eu vou comer um bolo de 3 camadas. Aí depois no almoço eu vou comer lasanha, vou comer frango assado, vou comer tudo que tiver. Maionese, Ju. E aí na janta, pra fechar, vou comer uma pizza, vou tomar refri, vou tomar cerveja, vou fazer. Não, isso não é um dia do lixo, isso é um dia da destruição total da sua dieta ao longo da semana. Você arrebentou tudo que você construiu durante a semana. O dia do lixo é pra você matar uma vontade, você mata uma vontade por semana. Você come uma pizza no jantar, no fim de semana. Ó, mas não é comer sozinho essa uma pizza, tá? É, bem lembrado. Devagar aí. Bem lembrado. 2 pedaços saciam qualquer vontade. Você escolhe a sua favorita, Sim. chama uns amigos pra dividir, que você pede uma pizza e divide, ou você quanta. Imagina comer 2 pedaços pra saciar uma vontade. Não comer uma pizza pra saciar a vontade, né? Devagar Até aí. porque muita gente não acredita. Mas, depois que você começa a colocar os alimentos que fazem bem para o seu organismo, que fazem bem para o seu corpo já não aceita mais tanto as coisas que não fazem bem para ele. Por exemplo, se você já está na dieta há algum tempo e você vai para o seu dia do lixo, às vezes você não passa bem comendo uma pizza, comendo um lanche muito gorduroso, ou bebendo uma coisa que você não está bebendo durante a semana, né? O álcool principalmente, que sobrecarrega bastante o fígado e o rim, né? Seu fígado e seu rim tá ali, metabolizando as coisas do dia a dia, coisas boas, coisas que funcionam, coisas que não sobrecarregam o funcionamento dele. Aí você vai lá e manda aquela bomba nele no sábado à noite, ele pode chiar, né? O Se fígado mandar, manda no sábado. Porque você tem o domingo pra se recuperar, Pra se recuperar. porque na segunda, companheiro, o negócio dói, hein? O negócio dói. Aí o pessoal bota a culpa na segundona, fala, segunda-feira agora, vou levantar, vou ter que trabalhar, ainda o cara quer que eu coma direito, faça exercício, não adianta nada isso aí. Lembra o que você fez primeiro, para depois jogar pedra no que a gente tá falando, tá bom? Ó, e aqui a gente vai falar de alimentos e como é que eles funcionam dentro do seu organismo, por que eles são importantes, mas também ao longo dos conteúdos eu pretendo colocar algumas receitas que a gente desenvolveu nesses processos para adaptar as crianças, por exemplo, na hora de comer, porque criança é mais resistente. Sim. Então a gente fez algumas modificações para que eles voltassem a conhecer sabores e aprendessem a gostar da comida saudável, porque a gente é uma reaprendizagem. A gente redescobre sabores. A gente até conhecia, então a gente só vai redescobrir. Tem coisas que a gente nunca experimentou, mas que na hora que a gente experimenta, a gente percebe que aquilo é legal, que aquilo é bom para o organismo. E aí a gente vai inserir vou pôr aqui algumas receitas para vocês, quando eu for aproveitar e fazer, eu já vou dar uma gravada ali para vocês saberem como é que faz, porque às vezes a gente fica sem ideia. Teve um momento que ele falava, mas precisava comer tal coisa. Eu falava assim, gente, mas eu não aguento mais fazer desse jeito, Aí a gente ia lá e buscava um jeito diferente de fazer, para dar uma nova cara para aquilo. Sim. Qualquer coisa que estimulasse a gente manter o ritmo, para não ir quebrando com autossabotagem, porque é natural você tentar autossabotar. Então é por isso que a gente vê na internet até muitos vídeos que o cara tenta enfeitar o pavão. O que ele faz? Ele pega um negócio e tenta botar com a cara de outro, para você achar que tá comendo outra coisa. Esquece isso, filho. Você não tá comendo, você sabe que o sabor daquela outra coisa é outro. Sim. Não é essa a ideia. Isso vai piorar a sua situação. Quando você tentar fazer um prato parecer com outro, é o dia que você vai falar que essa dieta não serve para nada. Você sabe que o gosto não é o mesmo. Ele pode lembrar, se assemelhar, mas isso só vai fazer você ficar com mais vontade de comer aquele negócio que você queria. Não faça isso. A ideia é você reaprender qual é o seu cardápio favorito.
você vai redescobrir sabores. E isso foi um sofrimento e foi um custo. Mas a gente tem um jeito facinho de ensinar você a chegar lá. A gente vai encurtar esse caminho para você que já está em sofrimento há alguns anos, tenho certeza, porque o nosso começou ainda antes dele ir para a faculdade de educação física. Porque eu nunca achei que eu estava gorda, eu nunca achei que eu estava acima do peso. Eu achava que se eu tivesse que me privar de comer A, B ou C, é que então não valia a pena nada disso. Porque, como assim? Eu vou comer o que eu não gosto? A gente se engana. É que nem a criançada também, tá na escola, todo mundo olha pro lado, tá todo mundo parecido, né? Tá todo mundo redondinho aí, tá todo mundo pesado, estão com os mesmos problemas, né? Problema de postura, problema de dor, criança jovem, né? Muito jovem já com problema de articulação, problema de pressão e vários outros problemas aí que podem ser resolvidos somente com a mudança da alimentação, né? A gente tem que pensar muito nesse, o foco tem que ser esse, saúde, né? A gente tem que pensar no que a gente está mandando para dentro do nosso corpo, né? O tempo, às vezes, oprime a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho em tal lugar, não dá para levar isso, não dá para levar aquilo, dá, gente, dá, leva uma marmitinha, leva 2 marmitinhas, o importante, principalmente, se você come em alguns lugares, você visita a cozinha, por exemplo, você sabe como está sendo feito aquele alimento, você sabe quem está colocando a mão naquilo ali, às vezes você está comendo coisa que, além do processo que é feito fazer mal, coisa que está bem mal feita ali, está bem mal manipulado, né? Com sujeira mesmo, gente. Sujeira, falta de higiene. Né? Num outro tópico, a gente pretende abordar também coisas, por exemplo, eu não tenho geladeira onde eu trabalho, ou eu não tenho como aquecer a comida. A gente vai dar umas ideias aqui para vocês de um cardápio que pode ser adaptado para você poder armazenar sem geladeira e sem fogão para aquecer e não passar fome no serviço. Sim. O principal dos alimentos é isso, né? Quando ele funciona no seu organismo, você não vai passar fome. A hidratação é super importante, né? Muita gente não leva em conta a hidratação. Hidratação não é tomar qualquer líquido. Não é simplesmente, eu vou beber suco, eu vou beber um refrigerante, né? Não é líquido. Hidratação não é só líquido, não é qualquer coisa que esteja em estado líquido. Hidratação é água. A água é o ideal para hidratação. Não quer dizer que você nunca vai tomar um suco, mas esse suco tem que ser bem feito e tem que ser na hora certa. Por exemplo, no dia do lixo, em vez de tomar um refrigerante, tomar um suco é uma opção muito mais saudável, né, gente? Isso aí o pessoal não precisa pensar muito, mas é muito mais saudável você tomar um suco natural no dia do lixo do que tomar um refrigerante. Agora visualiza esse homem falando isso e essa mulher aqui não toma água. Então. Hoje tomo, ainda assim menos do que eu deveria, eu tenho que reconhecer isso. Além de não tomar água, eu era viciada naquela neguinha, que não pode falar porque é propaganda, gente, aquela nega muito gelada, viciada. Eu era capaz de tomar 2 litros daquilo por dia. Eu vou ensinar pra você como é que faz a transição pra se livrar dela, tá? Você sabe que hoje eu não curto nem o sabor dela. Eu fiz uma substituição que pra mim funcionou, mas você pode encontrar a sua substituição. Mas eu vou falar, eu cheguei a ter crise de abstinência na transição. Mas claro. Pra você ter uma ideia, você acha, não, imagina, é só um refrigerante inocente. Sim. E toda a parte química, e toda a parte de estimulante. Isso aí, no sistema nervoso central, vai entrando. É que nem aquela pessoa que é viciada em café. Café é bom. Não, você não é viciado em café. Café é bom. Só que tudo tem que ter uma moderação. Nada pode ser exagerado. Nada. Né? A gente é mais de 60% água no organismo, né? Então, a água é imprescindível. A gente precisa estar bem hidratado. A hidratação, ela funciona em toda a parte do corpo, desde a parte celular até toda a função sanguínea, metabólica, toda tem que participar, a hidratação participa disso. Então é bem importante, muito importante, tanto quanto a alimentação. Eu vou falar mais. Você que é mulher, eu trabalhei com cosméticos muitos anos da minha vida.
Vou falar uma coisa pra você, a gente se enche de creme pra hidratar a pele. É, E você sabe o que não tem creme que você passe na cara, nem o top, nem o importado, nada do que você quiser, se você não tiver hidratação de água. a hidratação é de Água, dentro para fora. né? A hidratação você bebe para se hidratar e hidratar o organismo. Algumas clínicas fazem até aquela análise de pele para saber por que que o seu colágeno diminuiu, por que que isso, por que que aquilo. Você vai lá cheia de tá faltando vitamina, tá faltando água. É o básico, né, gente? E eu vou te Assim, falar uma coisa, é praticamente de graça. sim. E é fácil de controlar. Por exemplo, você mesmo que está no trabalho, está na correria, você tem uma garrafinha de meio litro, de 1 litro, você marca um tempo, pode pôr até um despertador no celular, se for o caso, se você for uma pessoa muito distraída, se distrai muito com o seu serviço. E aquela água ali você mata de tempo em tempo, você matando uma garrafinha de meio litro de 2 em 2 horas, até o final do dia você já toma uma quantidade boa de água para se manter hidratado, né? E muitos outros fatores, né, gente? Essa parte que ela falou, né, da hidratação, às vezes você tem que tomar muito cuidado com o que você passa no seu corpo, porque a nossa pele, muita gente acha que é só um revestimento, mas ela é uma coisa que absorve tudo que está no entorno do ambiente, né? A sua pele também absorve. Então, se você passa uma coisa que não é uma coisa bem desenvolvida, de uma marca boa, de uma fábrica idônea, né? Uma pessoa que foi bem estudado aquilo, que tem uma fundamentação boa, é muito perigoso também. Você pode desenvolver problemas na pele, que pode se estender depois para o resto do organismo. Tem que tomar muito cuidado com isso. É assim, a gente pretende aqui desmistificar algumas coisas para vocês. A gente cresce com muitas crenças limitantes. A gente não é estudioso da área de crenças limitantes, não. A gente vai falar sobre elas, a gente vai começar falando sobre as que a gente passou e que são muito comuns a todos vocês. Mas a gente também vai pedir sugestões de coisas que vocês acreditam, porque cada negativa que vocês derem porque a gente estiver falando, a gente sabe que é uma crença limitante sua e pode ser um tema para uma aula inteira aqui. Hoje a gente está dando linhas gerais, assim, falando de tudo um pouco, parece uma grande miscelânea. Você deve estar aí meio perdido com tanto assunto dentro da mesma área, que a gente queria inaugurar esse canal para que vocês entendessem tudo que a gente pretende falar por aqui, né? Porque a gente tem muitas dúvidas e tem muita coisa em rede publicada, tem até estudo científico, que nem aquele bendito estudo da Comer em 3 e 3 horas, que é uma crença muito antiga, que nutricionistas faziam acender isso o seu metabolismo, para fazer você acelerar o seu metabolismo, jogando comida. E às vezes isso não faz tão bem, né? E não é prático, né, gente? A gente sabe que quem trabalha, tem gente que não tem, acha que não tem como levar uma marmitinha. Imagina comer de 3 horas. Comer o quê? Parar no boteco e comer uma coxinha? Isso não é comer de 3 horas. Não adianta fazer esse tipo de alimentação para acender o seu metabolismo se o que ele vai metabolizar para ele não funciona, né? Para o seu organismo não funciona. A gente vai ainda explicar por aqui por que que não funciona, né? Viu? Uma coxinha, a massa da coxinha. Batata, né? Farinha. Eu posso fazer coxinha de mandioca, que mandioca não é mais saudável, né? Sim. Aí eu vou lá e boto uma farinha de trigo, frito aquilo tudo em óleo. Gente, o frango é saudável, a mandioca é saudável. Na hora que você misturou tudo isso, botou farinha. A farinha é ruim? Não, mas eu vou explicar depois. É um carboidrato vazio. Sim. E inflamatório. Isso quer dizer o quê? Que ele é ruim? Não. É ruim. É que você vai estar colocando no lugar de uma outra coisa que você podia estar colocando que ia ser muito melhor. Sim, sempre escolha, né, gente? Sempre a gente tem que fazer a melhor escolha. É que nem eu falei aquela analogia do combustível certo para a máquina certa. Nosso corpo precisa de um combustível para funcionar. E esse combustível está aí, está na natureza, né? A maior parte dele. Papai mandou pra gente e a gente tem que fazer as escolhas certas. A gente faz para os nossos filhos quando eles nascem, né? O médico pegando no pé ali, ó, não faça isso, não faça aquilo, não dê isso pro seu filho, que o corpinho dele ainda não tá pronto para isso. Aí depois que tá pronto, você vai estragar isso.
Vai pegar o que estava pronto, ficou bom, aí você vai lá e vai jogar coisa ruim nele. É a mesma Aí- coisa você comprar um carro a gasolina e abastecer com álcool. Gente, já vem álcool suficiente dentro da gasolina, não vai cacar o motor do bicho. O nosso motorzinho também precisa funcionar, Sim. né? Então, não adianta colocar um combustível vagabundo lá dentro. Tem alimentos que vão te suprir isso. Tem alimentos que vão permitir que você fique até 6, 7 horas sem comer, sem sentir fome. Sim. Você não vai... essa ideia dessas dietas loucas de passar muitas horas sem comer, a ideia não é a quantidade de horas que você passa sem comer. É a quantidade de horas que você passa sem sentir fome. É diferente. Porque senão depois na hora que deu fome, você não conseguiu controlar, você vai o comer a efeito- primeira asneira que passar na frente. Você vai sair que nem alucinado. Sim. E normalmente é porcaria. Tudo isso você tem que se basear no seu dia a dia. É isso que a gente está falando. Por exemplo, você vai ficar aquele tempo X sem sentir fome até você chegar na sua casa. Você chegou na sua casa, você vai ter aquele alimento bom na sua casa que você vai pegar e usar ele de novo para se alimentar bem e nutrir o seu organismo. O alimento e a hidratação, ele, como eu disse antes, ele influencia em tudo, em unha, cabelo, tudo, visão, né? Pele. Para você que é adolescente aí, que fica também preocupada com espinha, tudo, isso provém da alimentação, gente. A espinha, ela aparece por causa disso. A pessoa come muito chocolate, chocolate ruim. Chocolate não é ruim. Existe chocolate ruim, mas chocolate não é ruim. Não é o vilão o chocolate. É a quantidade e a qualidade. É o que eu estava falando antes de produto. O pessoal aí passa produto à torta direito na pele, passa na boca, né? Passa até às vezes produto íntimo aí que às vezes nem é certificado, gente. Tem que tomar cuidado. O pessoal compra essas coisas aí de outro país, né? Essas coisas aí é duvidosa. Tem que tomar cuidado do que você põe no seu organismo. Depois, às vezes, você corre pro médico aí sentindo uma coisa, você vai relatar e às vezes nem relata que passou tal produto no seu corpo. E o médico não tem como fechar o diagnóstico se você não falar para ele descobrir mais ou menos o que causou aquilo, né? O médico não é vidente. Ah, Ele mas é falando em médico, tem médico aí que receita uns remedinhos bons, não preciso nem fazer dieta. Remédio é aquele negócio, gente. Remédio tem efeito bom e efeito colateral. Se um vai superar o outro, não sei. Mas geralmente não é assim que funciona. Todo mundo aí que sabe que começa a tomar remédio, toma um remédio para pressão, aí depois toma outro remédio, né, para diabetes, aí toma e vai sendo aquela cadeia. Aí toma um remédio para dor de cabeça, porque o remédio da pressão deu dor de cabeça e assim vai. E aí você vive com uma sacolinha de remédio, ao invés de viver comendo e comendo bem. Só sem comendo a sentir coisa fome. certa você já consegue fazer Já faz essa muita melhora diferença. muito grande no seu organismo. O pessoal consegue baixar a pressão, o pessoal consegue controlar a diabetes, né? Eu O vou pessoal falar que tem diabetes adquirida, gente, não é diabetes congênita, tá? A congênita é caso médico mesmo, Sim. tá? E agora eu vou falar uma coisa, vocês estão vendo eu concordar com ele aqui? Mas eu concordo agora, tá? Quer dizer, não o tempo todo. Hoje eu concordo com um monte de coisa, mas ele Fala tem que de me ontem, provar. fala de ontem. Desespero do pão. Mas como a gente já estava aí praticamente já estava aí praticamente 3 semanas comendo bem, eu falei, também não é o que eu falo, sem radicalismo, gente. Sem radicalismo. Ela estava com muita vontade de comer pão. Eu sonhei que Pão tava francês. assando pão francês, eu sonhei. Então, Eu chegava a sentir o cheiro. As crianças também, estavam todas, não ficavam falando, mas estavam todas com vontade. O que eu fiz? Comprei o pão, comeram pão, acabou. Hoje, vida normal, vida que segue. Vamos comer o que é bom. Semana que vem, se der vontade, pode comer um pãozinho, não tem problema. Nada radical. Bolo é bolo, sem Bolo. é bolo. Semana que vem, bolo. Bolo eu gosto. Semana Ó, que vem, gente, bolo. dá pra fazer bolo que fica muito gostoso, sem usar farinha. Você tem a farinha da aveia, tem a farinha de coco, tem vários. Gente, bolo de chocolate com farinha de coco é Olha. praticamente um prestígio. É muito bom. É muito bom. Fica divino, vou ensinar pra vocês no canal. Vou ensinar. E é isso aí, a gente se conhece desde a escola, né? A gente tá junto.
se conhece. Meu filho mais velho fez 27? 27? Vale. A gente tem mais 2, né? Tem uma menina de 16 e um de 13. 12. 12? 12. Ah, tá bom. Ele não sabe a idade dos filhos. Sei, A hora que sim. ele começar a falar minha, eu vou ficar bravo. Mentira, Não, eu não calma. ligo. Eu não ligo. Ele também não liga, sabe por quê? Porque eu sou mais velho. Oh, muito mais velho. Gente, brincadeiras à parte, foi muito bom começar essa conversa com vocês. Esse é o início de uma conversa. Sim. Se vocês tiverem qualquer dúvida e pedir e quiser que a gente expanda qualquer um desses itens que a gente falou, e até algum item que a gente não falou, porque a gente tentou abordar coisa demais num dia só. É, ficou uma salada, né? A gente pega essa salada A agora. gente vai falar de salada também. A gente vai começar a trabalhar isso separado por área, para não ficar tanta bagunça. A gente queria que vocês conhecessem um pouquinho do porquê que a gente começou isso e porquê que a gente resolveu gravar. Resumindo, você não vai virar um coelho. Você não vai precisar comer só legume e verdura. Você não vai virar um herbívoro, tá? Não é assim que o organismo do ser humano funciona. Existem herbívoros, carnívoros e onívoros. Nós somos onívoros, tá? Tem gente que faz opção de ser vegano, de ser vegetariano, sem problema. Mesmo quem faz essa opção tem que pesquisar a fundo e suprir o que o corpo necessita. Que muita gente restringe tanto que acaba ficando subnutrido, ficando sem os minerais que necessita, sem as vitaminas que necessita. E aí fica debilitado, né, gente? Aí fica com o cabelo ruim, fica com a unha ruim, fica com mau funcionamento no corpo. Então tudo tem que ser muito ponderado, nada é jogado. E a família é tudo, né, gente? A família, se a gente não fechar aquele ciclo ali, não fechar aquele círculo, desculpa, e se apoiar, quem vai apoiar? Quem que vai bater na sua porta e entrar lá e falar, não, eu vou comandar aqui, vocês vão só obedecer? Aí não funciona, né? Se o marido e a mulher e a mulher, o marido, a mãe e o filho não se entendem, quem que vai se entender, gente? Se a gente não buscar esse consenso para a saúde principal, saúde, para a saúde da família, mental, física, psicológica, tudo. E você sabe que esse processo que eu tava falando aqui, que não foi fácil pra gente, a gente brinca hoje que a gente até que entrou no eixo, mas foram muitos anos desse processo dele tentar isso. E ele encontrou um caminho para isso, para conseguir chegar na gente. A gente depois vai falar sobre isso aqui no canal, mas a gente tem o nosso filho mais velho tem um problema com obesidade. Sim. Ele chegou a pesar 150 quilos. Ele já baixou esse peso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Caso você tenha alguém obeso aí na sua família, também é legal de você entender como é que isso funciona. A gente vai passar, sim, falando sobre a parte emocional da tratativa com a família, porque o que acontece, ambiente é tudo. Sim. Você não consegue fazer nada sem ambiente. Isso você vai ver facilmente. Você quer ver um exemplo bem besta de que tudo é ambiente? Você entra lá no Google e faz uma busca sobre qualquer assunto. Pesquisa um assunto que você nunca falou na sua casa. Faz esse teste. Coloca uma coisa, sei lá, você se for mulher que não gosta de mexer com mecânica de carro. Pesquisa lá, como consertar a válvula, sei lá eu do que. Fala um negócio de carro aí que eu nem sei. Põe lá no Google, você vai ver que toda vez que você rodar e aparecer um anúncio, é falando de conserto de carro. Sim. Por quê? Porque eles sabem que você tem o seu universo, o seu ambiente. E isso vem desde a época dos homens das cavernas, gente. A gente fazia isso por instinto de sobrevivência. Então, é natural você seguir esse instinto de sobrevivência para o seu dia a dia. Sim. Você vai fazer isso por instinto. Para você não parecer o estranho, não parecer o que está fora da sociedade, o que está excluído, né? Não adianta você falar assim, eu não ligo para a opinião dos outros. Liga sim. Liga. Desculpa aí se eu vou te deixar chateado agora, mas você liga sim. Sabe por quê? Porque você precisa dos outros para viver. Sim. Você não é uma ilha, você não vive isolado do mundo. Você precisa do coletor de lixo para vir tirar o lixo da sua casa. Você precisa do padeiro para comer seu pão. Você precisa do leiteiro para tomar o seu leite leiteiro. Hoje em dia não tem na indústria, né? Vamos... Enfim, você precisa de outras pessoas para conseguir comer.
né? Sim, tem o pessoal que vai plantar lá, que vai produzir, que Você vai comprou lá no colher, mercado, mas o se eu caminhoneiro tivesse que vai agricultor, entregar, tudo, né? né? São várias coisas. E você tem o seu grupo natural. São pessoas que pensam parecido com você, que vivem com você. Então, quando você tenta mudar uma rotina e esse grupo está em outra vibe, está muito longe de você, o nível de dificuldade aumenta É absurdamente. muita resistência, né? Vão falar que você tá maluco, que isso não funciona, que isso aí é Que tudo você está lorota. exagerando, que depois você vai Sim, voltar a engordar, até sim, porque quem já tentou, já brincou com o efeito sanfona, sabe muito sim. bem que dor é essa, né? Eu mesmo, sou formado desde 2008, né? Em educação física. Tive anatomia, tive nutrição, fisiologia do exercício, fisiologia. Viu? Eles estudam. É É, a gente estuda, mito. estuda, a É gente, mito que o cara que faz educação né? física é porque não Biologia, gosta de estudar. anatomia, a gente estuda o corpo humano, é a nossa ferramenta, né, gente? Gente, como que vai trabalhar com o corpo humano? Você vai passar um exercício para a pessoa fazer, né? Com uma resistência de peso, um ângulo, toda uma Mas você parte não tá lá só pra colocar pezinho no negócio? para conversar. A gente encosta no aparelho assim e fica falando, né? Eu Do pensei que era essa a BBB, dessas coisas. finalidade. Olha que Não. tem gente que pensa que é isso, hein, gente? Sim, a pergunta que sempre faziam para mim é assim, ó, você fica aqui só na academia ou você trabalha também? Bom, aliás, essa pergunta é feita muito para Não, professor, né? ainda, Professor tá careca de ouvir essa ainda pergunta. fazem, viu, Professor, gente? você só dá aula? É, você só dá aula ou você trabalha também? É, e eu mesmo, com toda essa instrução que tive, percorri um longo caminho. Nós estamos em 2023 atualmente e fiz muita. Ela é testemunha. A gente tenta atalho, a gente tenta várias coisas até cair no que é o que funciona. O que funciona. O que ele colocou aqui pra gente. O que ele colocou aqui pra gente não foi tal coisa em cápsula, não foi tal coisa em pó, né? O suplemento é supra alimentação, é suplemento. Isso é uma coisa que você come além da sua alimentação, se você necessita, dependendo do seu objetivo, dependendo do que você faz. Uma pessoa que vai para o trabalho e volta e dá uma caminhada, não precisa tomar um monte de suplementos. Ela encontra isso na alimentação, ela encontra os ômegas todos na alimentação, né? A gente tem peixes riquíssimos em ômega. É claro que se você tem algum problema de saúde, a conversa é um pouco diferente. Aí, Sim, tudo. pra saber que você tem um problema de saúde, começa que você vai precisar de um médico. A gente aqui não é médico. Não. Não é essa a intenção. É que a gente não vai medicar ninguém, não vai ensinar cura milagrosa de doença nenhuma. A gente vai ensinar você a ficar saudável com o que você tem. Se você tem um distúrbio, você precisa de um outro tipo de acompanhamento, Sim. que inclusive deve ser feito. A gente não pode brincar com isso não. Sim, a gente tá falando dos desconfortos do dia a dia, né? Se a pessoa tá ali, olha no espelho, não gosta do que tá vendo, se ela não tá dormindo bem, se ela sente algumas dores, né? Tem que ver se é caso médico ou se é só o que ela tá colocando para dentro ou o que tá faltando, né? No caso de hidratação. Às vezes a pessoa não faz o básico, né, gente? Às vezes a pessoa não faz o básico. Ela toma o dia inteiro só refrigerante, ela não toma um copo de água. Tudo que ela toma tem que ter alguma coisa, é o saquinho de suco, né? O suquinho em pó, é qualquer coisa menos água, né? Então, é isso aí, o básico funciona. E o básico, papai colocou aqui pra gente. A gente tem que buscar se conhecer, conhecer o que está aí na natureza, conhecer o que funciona e colocar para dentro e ver o resultado. Que ver, viu, gente? Ver o resultado semana a semana. Semana a semana você vai vendo e mantendo. Mantendo, isso que é importante. Quando você faz isso, não é uma coisa da moda, não é só para ir no casamento e depois esquecer. É uma coisa que você vai levar para a sua vida, porque é o que é para ser. É a alimentação que papai colocou aqui para a gente, não é para sair disso. Tem o dia do lixo? Tem o dia do lixo. Vai comer uma coisa diferente? Come. Sem exagero, sem matar o seu organismo, tá? E a gente também vai ter muitos bate-papos aqui sobre como lidar com a família
e com os parentes, e com o seu círculo de amizades do entorno. Lidar com a família. Para trazer eles para você. Né? A gente vai te ensinar como é que você mostra para ele que esse caminho é legal. E quem sabe você até apresenta e traz ele para esse caminho que nem a gente conseguiu fazer com a nossa família. Sim, seja o exemplo, né? Seja o exemplo Seja daquilo que o você exemplo. quer. Mantenha a sua opinião, faça firme, mas com a família é tudo mais fácil, né? Quando a família faz junto, que nem aqui, a gente mora eu, ela e os 3 filhos. Se só eu comer, eu consigo fazer. Eu sou uma pessoa mais disciplinada e mais rígida comigo mesmo. Com todo. Mas tem gente que se deixa, né? Que, já que ninguém tá fazendo, também não vou fazer. Mas não é assim. Às vezes você tem que dar o exemplo, você tem que manter o seu pulso firme ali em você mesmo, para mostrar que funciona, que dá para fazer, que você não tá passando fome, que a comida não é tão ruim assim. Gente, batata doce é ruim? Tem gente que não gosta, mas tem mandioca, né? Aipim, macaxeira, como o pessoal conhece aí. Tem cará, tem inhame, tem batata inglesa, né? A gente tem uma gatinha aqui, ela Tem acabou uma de gatinha gorda. pular aqui. E eu vou te dizer mais uma coisa. Tem 3 gatinhos. Se você é mãe, não faça isso com seu filho. É um ato de amor, né? Você tem que educar ele para ser uma criança saudável, um adolescente saudável, Sim. um adulto saudável. Porque as gerações antigas chegam hoje até os 80, 90, até com uma certa facilidade, porque eles tinham uma alimentação mais saudável, não era tanto alimento processado, não era tanto produto E mantiveram isso, industrializado, né? A nossa geração ensinou tudo errado. Fez tudo que era porcaria, come muita coisa processada, come muita coisa que não sabe nem o que tem dentro do pacote. Sim. E a gente está educando outra geração, ensinando que isso está certo e que ser gordinho tá tudo bem, que eu não posso fazer bullying com gordinho. Não é uma questão de bullying, gente. É uma questão de saúde. Não é visual, Você é o que vê- tá dentro, não é o que tá fora. Você vê um grande índice de infartados com 35, 40 anos. Gente, isso não existia O pessoal com antigamente. 30 anos tomando 5, 6 remédios aí. É muito sério É isso. muita coisa. Então é assim, é uma coisa para você trazer para a família, sim. A sua família tem que participar, sim. Na marra? Não. É no exemplo, é na força do amor, né? Na Sim. marra nada acontece. Na marra acontece por um período temporário e se desfaz, como todas as dietas de ioiô que você já fez na vida. Sim. O negócio vai e volta. É muito complicado essa parte de mudança de hábito. Todo hábito, para ser mudado, leva em média 30 dias para acontecer no seu organismo. Então, eu esticar esse processo por 30 dias, eu consigo ver isso depois de 30 dias. Mas os primeiros 30 dias são os mais difíceis. Então, a gente pretende estar aqui como uma forma de apoio. A gente queria até que virasse uma comunidade de apoio. Sim. Porque às vezes você vê o exemplo de um e ele serve para sua vida, porque a gente está tão acostumado a ver tão exemplo de dar errado, né? Que quando a gente consegue criar uma comunidade de suporte, um mundo onde as pessoas pensam parecido com a gente, que é possível emagrecer e tá bem alimentado, não passa fome por isso, nem ter que se matar horas numa academia para conseguir esse objetivo. É claro que a academia é legal, mas a gente vai falar também bastante dos excessos. Sim. Que a gente vê bastante gente comendo tudo que tem direito no fim de semana e depois passa a semana inteira se matando. Uma coisa na que eu academia. ouvia bastante na academia, o pessoal, não, eu treino porque eu gosto de beber no fim de semana, então eu treino. Tá, você treina porque você não quer engordar por fora, mas e o que está acontecendo nos seus órgãos por dentro? Você está mandando um ótimo estímulo, fazendo uma musculação, que é uma coisa ótima, de baixo impacto, que bem feita traz uma série de benefícios, tanto para a parte óssea quanto para a parte muscular, articular, né? Um estímulo excelente, com um risco muito baixo de se machucar, de se lesionar, se for bem feito. E aí você pega isso e manda... É que nem o exemplo do combustível, né? Você tem um carro a etanol e você manda um diesel lá, né? Aí acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Isso aí. quer dizer que você nunca mais vai poder tomar sua cervejinha? Não. Isso quer dizer que
tudo tem seu tempo. A gente não vai proibir. Aqui a Não. ideia não é proibir A gente nenhum não é tipo de ninguém para alimento. proibir nada, né? A Nada. gente só estamos dando sugestões e coisas que funcionam, né? E não funciona só pra gente, Não funciona só para todo funciona mundo. para o corpo humano. Pode ser mulher, pode ser criança, pode ser velho. Funciona para o corpo humano. É o que eu falei já várias vezes aqui apontando. É o que está aí na natureza, é o que está. Às vezes a gente faz na nossa cozinha as coisas, mas veio da natureza, entendeu? Não é uma coisa que veio numa embalagem escrito em outra língua, que veio de uma fábrica, que a gente não sabe como foi manipulado isso, que aditivo foi colocado, né? Para ficar com aquela aparência, com aquele sabor, com aquele cheiro. Quem nunca cozinhou um frango e abriu a panela e sentiu um cheiro horrível, né? Hoje em dia está muito comum hoje. Quando eu era criança, você tinha um negócio na cidade que chamava avícola. Você... Eu já tinha falado a minha idade. Tinha um negócio que chamava avícola. A pessoa pegava, criava os animais, levava lá para a cidade, colocava nas janelinhas, nas gradinhas lá, a pessoa chegava e falava, eu quero aquela ali, ó. Gostei daquela. A pessoa ia lá, punha no balcão, cutelo no pescoço, limpava, tó. Você levava quentinho para casa. Você levava para casa, fazia, não cheirava mal. Era uma coisa que você estava comendo que foi bem criada, foi criada por uma pessoa que só fazia isso. Era a especialidade dela, né? Hoje em dia foi tudo muito escalado para abastecer a população a qualquer preço. Então hoje em dia você vê muito hormônio, muito remédio e muita coisa sendo injetada em animais, para animais que levavam 6 meses para ser abatidos, para ser consumidos, hoje em 2 meses, até menos. É uma diferença muito grande. Isso faz toda a diferença no que faz no seu organismo quando você consome ele. Então, hoje a gente fica por aqui, porque a gente já deve ter dado nó no cérebro de todo mundo. Falamos bastante, né? A gente falou de quase tudo, mas a gente não se aprofundou em nada. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar a sua cabecinha descansar e a gente volta por aqui, só que dessa vez aprofundando cada um desses itens. E se a gente não abordou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente aborda o assunto para você. Sejam bem-vindos e fiquem com a gente.